Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. O tema de hoje, hermenêutica constitucional. O hermenêutica é um tema muito interessante, é um tema muito importante, talvez um dos temas mais relevantes que nós temos em Direito Constitucional atualmente, objeto de grande divergência. Nós temos diversas teorias, diversos princípios, diversas regras que direcionam todo o processo de interpretação. Então é um tema muito exigente tecnicamente, exige a atenção de vocês. A gente vai tentar aqui deixar isso mais simples para vocês, tá? Desde logo, eu já indico como bibliografia, livro que eu lancei recentemente, Hermenêutica Constitucional, editora De Plácido. Então é um livro que eu lancei no final de 2019, né, novembro, dezembro de 2019, super atual, Hermenêutica Constitucional, Bruno Pinheiro, editora De Plácido. Bom, primeiramente, a gente tem que entender o que significa hermenêutica. Qual o conceito que se dá a essa expressão hermenêutica? Eu trago para vocês um primeiro conceito, que é o conceito de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur diz que a hermenêutica é a teoria das operações da compreensão em sua relação com a interpretação de textos. Então veja que o Ricoeur, ele liga a hermenêutica necessariamente à interpretação de textos. A gente vai ver que o Gadamer, por exemplo, ele dá um conceito um pouco mais amplo à hermenêutica. A hermenêutica não se limita à interpretação de textos, portanto. Então veja que existe divergência quanto à própria conceituação da expressão hermenêutica. Então vimos Paul Ricoeur, agora Gadamer. Hermenêutica para Gadamer é a teoria filosófica do conhecimento que afirma que todos os casos de compreensão envolvem necessariamente tanto interpretação como aplicação. Então veja aqui para o Gadamer, tudo que envolve compreender algo, entender algo, é hermenêutica. Então, quando você interpreta algo, você já interpreta para aplicar na sua vida, para aplicar no dia a dia. Então, tudo que depende desse processo, é um processo mental, esse processo de entendimento, esse processo de compreensão, seria para o Gadamer hermenêutica, nesse sentido mais amplo, portanto. O Gadamer, ele não faz distinção entre interpretar e aplicar. Isso é um processo único. Quando se interpreta, já se interpreta para se aplicar. Quando eu interpreto uma regra jurídica, interpreto para aplicar essa regra jurídica. Quando eu interpreto um fato da vida, eu interpreto para aplicar a minha vida. Quando eu interpreto um princípio moral, eu interpreto esse princípio moral para me pautar ou eventualmente não me pautar por esse princípio moral, por essa regra moral. Então, sempre que se interpreta aplicando-se. Ou seja, interpretar e aplicar não são separados, ocorrem no mesmo momento. Então, um processo mental em que você já interpreta algo que depende de uma compreensão, que depende de um entendimento, visando a sua aplicação. Aplicação, leia-se, não aplicação necessariamente jurídica, tá? Aplicação na vida, aplicação no dia a dia. Então, quando você interpreta a conduta, por exemplo, do seu filho, quando você interpreta o que o seu filho está fazendo, se é uma birra, se é uma pirraça, se não é, você já interpreta de forma a aplicar aquilo na sua relação, na relação entre pai e filho. Então, sempre que se interpreta, já se aplica, portanto. Então, quando eu compreendo algo, eu compreendo esse algo para aplicar. Então, para o Gadamer, hermenêutica é a teoria filosófica que envolve todos os casos de compreensão, portanto. Então não há distinção entre interpretar e aplicar, pois tanto interpretar como aplicar fazem parte de um mesmo processo de compreensão. Como eu disse, a gente vai falar um pouquinho das principais teorias hermenêuticas, não apenas voltadas ao direito, e depois a gente vai focar, por óbvio, no direito constitucional. O pai da hermenêutica, que agora é importante para vocês, é Friedrich Schleiermacher. Ele é considerado o pai da hermenêutica, porque foi um dos primeiros autores a tratar a hermenêutica de uma forma mais metodológica, de uma forma mais científica, de uma forma mais pautada por regras, por técnicas, por isso que ele é chamado de o pai da hermenêutica. Então, Schleiermacher, ele foi esse primeiro autor a teorizar sobre hermenêutica, e ele é o criador de duas técnicas de interpretação. A chamada interpretação gramatical e a interpretação psicológica, ou a interpretação técnica, em um sentido mais estrito.
Então, o Schleiermacher criou esses dois métodos de interpretação. Interpretação, como consta para vocês, interpretação gramatical e interpretação psicológica ou técnica. A interpretação gramatical é aquela que se pauta pelo conhecimento da língua, pelo conhecimento da linguagem, de sua estrutura semântica, sua estrutura gramatical, suas regras, portanto. Então, para que você interprete um texto, é fundamental que você conheça a língua daquele texto, que você conheça o idioma, e que você conheça o idioma a fundo, as regras gramaticais, os limites semânticos, enfim, você conhecer a fundo aquele idioma para que você possa interpretar da forma mais adequada. Então, a interpretação gramatical é aquela que toma por base as regras de linguagem do respectivo idioma, do texto objeto de interpretação, do texto objeto de análise, portanto. É quase que uma interpretação que se faz, né, com um dicionário. Quando um dicionário descreve uma palavra, o sentido da palavra, o significado, a essência dessa palavra, isso seria uma interpretação gramatical, uma interpretação, portanto, pautada pelas regras de linguagem. Então, esse é o primeiro momento do processo de interpretação. Mas não é o único momento do processo de interpretação. Quando falamos em interpretação de textos, e agora sim interpretação de textos propriamente, você tem que ter em conta que alguém escreveu esse texto. Que esse texto foi produzido por alguém. Você tem um autor do texto, portanto. E esse autor do texto, ele coloca nesse texto, né, suas intenções, coloca nesse texto seus valores. Como é que eu vou acessar o sentido mais verdadeiro, e aqui entre aspas, do texto objeto de interpretação, se eu não conhecer o autor? Então é muito importante, quando se fala em interpretação de texto, que se conheça o autor do texto, portanto. Schleiermacher chegava a dizer que é necessário que o intérprete conheça o autor mais do que o autor conhece a si mesmo. Você poderia perguntar, mas professor, como que pode isso? Como o intérprete vai conhecer o autor daquele texto mais do que o autor conhece a si próprio? Basta você aqui fazer um paralelo, por exemplo, com uma pessoa que vai a um analista. Quando a pessoa vai ao analista, ela vai para quê? Vai para se conhecer. Olha que interessante. Então a pessoa vai ao analista para se conhecer. Então a pessoa não se conhece. O analista, muitas vezes, conhece a pessoa analisada, conhece o seu paciente mais do que o próprio paciente, portanto. Então, esse segundo método, que é o método psicológico, indica que o intérprete deve buscar conhecer o autor do texto objeto de interpretação. E conhecer o autor o máximo possível. Conhecer características daquele autor, conhecer a história da vida daquele autor, seus posicionamentos, eventualmente, ideológicos, seus posicionamentos filosóficos. E como é que eu posso fazer isso? A partir de outros textos produzidos pelo autor. E também, para retirar a essência desse autor, é fundamental que você compare as obras desse autor, objeto de interpretação, com as obras de outros autores da mesma época, do mesmo período, da mesma localidade, do mesmo país, da mesma nacionalidade, da mesma língua, da mesma cultura. Porque quando você faz essa análise comparativa entre autores de uma mesma época, de uma mesma cultura, de uma mesma língua, de um mesmo idioma, você consegue captar peculiaridades que diferenciam cada um desses autores. Você consegue captar, por exemplo, a ironia daquele autor, o sarcasmo daquele autor, a rabugice do outro autor, portanto. Então é fundamental, nesse segundo momento de interpretação, na interpretação psicológica, primeiro, utilizar-se a técnica chamada de divinatória, que é conhecer o próprio autor mais do que o autor conhece a si mesmo. Fazer um estudo do autor, a partir da história daquele autor, a partir de outros textos daquele autor, a partir de posições ideológicas daquele autor. Recentemente, por exemplo, faleceu um grande autor brasileiro, Rubem Fonseca, e era um autor que teve na sua história uma ligação muito grande com a ditadura.
Então, você sabendo disso, você consegue identificar determinadas características na sua obra. Então, é importante conhecer a história desse autor, conhecer o autor como o autor é na sua essência. Aproximado, óbvio, né? A gente nunca vai chegar àquela verdade absoluta em relação a quem é o autor, mas sim buscar um conhecimento amplo e mais aprofundado possível desse autor. História, documentos publicados por esse autor, posição ideológica, posição política, posição filosófica desse autor, eventualmente posição religiosa desse autor, opção sexual desse autor, tudo que você puder conhecer em relação ao autor do texto objeto de interpretação. E já na segunda etapa, no momento da interpretação psicológica ou técnica, fazer uma comparação, como dito. Uma comparação entre os textos do autor objeto de interpretação, entre os textos do autor objeto de análise e de outros autores. Outros autores, de preferência, da mesma localidade, do mesmo país, da mesma nacionalidade, do mesmo período, que tenham, por óbvio, obras no mesmo idioma. E aí você consegue fazer essa análise comparativa e captar peculiaridades de um ou de outro autor. Veja como isso é muito interessante, você conhecer o autor, a personalidade do autor, personalidade que se reflete na escrita do autor. Tem um caso do Unabomber, não sei se vocês já ouviram falar, que foi um americano terrorista, né, que fez durante vários anos, acho que talvez até mais de 10 anos, quiçá uns 20 anos, cometendo atentados terroristas. Ele enviava cartas, quando abriam as cartas explodiam, as caixas, né? Enfim, fez uma série de atentados terroristas e o FBI não conseguia a pista dele. Não conseguia a pista, era um cara muito metódico, era um cara muito inteligente, muito cuidadoso, então não deixava muitas pistas. Chegou um momento em que ele parecia ser muito próximo ali do seu ataque final, né, ou do seu objetivo final. Ele envia uma mensagem para alguns jornais, como se aqui no Brasil, por exemplo, enviasse para o Globo, ou para o Estadão, para a Folha de São Paulo. Então ele enviou mensagem para uma série de jornais e queria que esses jornais publicassem um artigo de autoria dele na primeira página do jornal, e se não o fizessem, ele explodir uma bomba e matar centenas de pessoas. Se discutiu, né, a polícia, inclusive, discutiu com os jornais em questão e decidiram publicar esse artigo. Esse artigo foi publicado. Quando esse artigo foi publicado, uma pessoa leu esse artigo. Era até um casal, a mulher leu o artigo antes do marido. Ela leu o artigo. Quando ela leu aquele artigo, ela falou: é o seu irmão que escreveu isso. Falou para o marido dela. Aí ele falou: meu irmão? O seu irmão é o terrorista que escreveu isso. Ele falou: não, que isso, meu irmão é terrorista, meu irmão é um cara de paz. Inclusive, o Unabomber era um filósofo, tá? E falou: não, de maneira alguma, meu irmão nunca faria isso. Inclusive, para esse irmão, o Unabomber, ele era um ídolo, era um irmão mais velho, muito inteligente, era uma pessoa realmente muito inteligente. E ele não queria enxergar aquilo. Ele falou: não, meu irmão não pode ter escrito isso. Ela falou: olha só, leia. Você vai ver que é o teu irmão, aqui eu estou vendo o teu irmão. Como é que ela estava vendo o irmão no texto? Porque ela conhecia o irmão dele a fundo. Conhecia textos também escritos pelo irmão dele. Então ela viu no texto a imagem do irmão do marido dela. Ela conseguiu identificar o autor. E o irmão, quando leu, ela falou: não, então lê você. Leia que você vai identificar. O irmão é seu, você conhece até mais do que eu. E quando ele leu aquilo, ele ficou muito espantado. Quando ele leu, ele falou: olha, eu estava vendo meu irmão escrevendo. Eu estava vendo meu irmão falando. Por quê? Porque ele conhecia o autor. A polícia não. A polícia nunca ia identificar. Então, conseguiram identificar a partir, veja só, do irmão que leu o texto no jornal e identificou que o irmão mais velho dele era o autor daquele texto, porque conhecia o autor do texto, conhecia as características do autor do texto, conhecia como o autor do texto escrevia, como ele era sarcástico, como ele usava, por exemplo, a ironia. Identificou o autor do texto, conseguiram prender o Unabomber.
É até interessante, se vocês quiserem, ficarem interessados no caso, tem um documentário, né, muito legal no Netflix, um documentário mesmo, tá? Você tem no Netflix um seriado que eles fizeram, do Unabomber, que também é legal, interessante, mas tem um documentário. O documentário, inclusive, é mais legal para você ver esse ponto que a gente está falando aqui, da necessidade de se conhecer o autor do texto também. Era o que defendido, portanto, por Schleiermacher. Então, para o Schleiermacher, a interpretação ela seria gramatical e psicológica. A psicológica, por sua vez, devendo se valer de duas técnicas de interpretação, que é a técnica divinatória, conhecer o autor mais do que o autor se conhece, e também a técnica comparativa, comparar os textos do autor objeto de exame, objeto de análise, com textos de outros autores. Eu acho que esse exemplo serve para você visualizar o próprio método defendido pelo Schleiermacher e essas etapas, tanto a etapa divinatória como a etapa comparativa. Já um segundo autor importante nesse processo de evolução da hermenêutica que nós temos é Dilthey. Ele foi, inclusive, biógrafo do Schleiermacher. Ele biografou o Schleiermacher. O Dilthey, ele desenvolveu o chamado método histórico de interpretação. Diz o Dilthey que é muito importante se analisar o momento histórico em que o texto foi produzido. Porque nós, seres humanos, somos seres finitos, somos seres históricos, vinculados a um determinado momento histórico. Então a história nos afeta. A história ela acaba afetando e se espelhando na nossa conduta, no nosso dia a dia, em nossos textos, no que nós escrevemos, no que nós fazemos. Então é fundamental que se tenha uma análise histórica. Ele tem a intenção de aproximar a hermenêutica dos métodos científicos, buscando uma interpretação mais objetiva. Veja que no Schleiermacher, você analisa muito o sujeito, voltado muito ao subjetivo. Já o Dilthey, ele tenta tornar essa interpretação mais objetiva, fazer uma análise objetiva da história, do momento ou do contexto histórico em que aquele texto foi produzido. Portanto, olha o que ele diz. A compreensão é o método para se chegar à validade objetiva. Olha o que eu disse para vocês. Objetiva. Grife isso. Nas ciências humanas. A hermenêutica é, portanto, o método, doutrina ou teoria, para a compreensão de textos. A escola histórica de Dilthey, embora reconhecesse que o intérprete é ele mesmo um ser histórico, lembra que eu disse para vocês? O intérprete é um ser histórico, situado na história. Nós somos seres finitos. Então nós temos começo e fim. Nós temos um período de tempo específico de existência. Nós não existimos eternamente. Né? Talvez alguns diriam infelizmente. Né? Então a gente não existe para sempre. Nós existimos em um momento histórico, portanto, nós somos seres finitos, não somos seres infinitos. Infinito nesse sentido, aqui no sentido filosófico, não no sentido religioso, é só Deus. Tá? Deus existe eternamente. E aqui, de novo, não estou falando no sentido religioso, no sentido filosófico. Tá? Só Deus, portanto, é atemporal. Deus é atemporal, nós não. Nós somos seres temporais, seres finitos, presos ao tempo e mais ainda, presos a um momento histórico, a um momento da história, presos a um contexto. E ele segue. Então a escola de Dilthey, embora reconhecesse que o intérprete é ele mesmo um ser histórico, vivendo em determinado contexto, e que não seria viável se obter um ponto de vista absolutamente objetivo, é difícil, tal como nas ciências exatas, defendia, contudo, o conhecimento válido com base na ideia de sujeitos lógicos, não de sujeitos reais, sujeitos do tempo, tá? Não o sujeito específico do Schleiermacher, então sujeito do tempo. Tá? Então não um sujeito real, verdadeiro, mas sujeito lógico, tá? Diria teológico, muitas vezes, lógico ideológico, né? Então você acaba descambando aqui para o lógico ideológico, mas aqui a gente mantém o sujeito lógico. Esses sujeitos seriam coletividades que criam estruturas históricas significativas. Você descreve, portanto, aqueles valores atrelados àquele momento histórico. Diz lá, esses sujeitos seriam coletividades que criam estruturas históricas significativas.
A partir dessas estruturas, a vida individual conseguiria acessar a vida em geral e a consciência histórica conseguiria compreender a tradição. Esse ponto de vista seria ahistórico, pois Gilto acreditava na possibilidade de um exame objetivo. Então, fazendo-se uma análise da história, nós conseguimos identificar características objetivas daquele momento histórico, daquele contexto histórico, portanto. E a partir desses elementos históricos, objetivos, portanto, é que você deve desenvolver todo o processo de interpretação, portanto. Dependendo da sua própria história de vida, você analisa as coisas diferentemente do que outra pessoa que tenha tido uma história de vida distinta. Então, esses elementos objetivos da sua história de vida, tá, eles vão influenciar o seu texto, vão influenciar o seu processo, portanto, também de escrita e, consequentemente, de interpretação, mesmo que a gente não saiba. Então, mesmo que a gente não se dê conta disso. Então, mesmo que você não se dê conta disso, quando você escreve um texto, né, quando você escreve um poema, quando você escreve uma história, quando você escreve uma redação, esses elementos, né, que fazem parte do seu contexto histórico, esses elementos objetivos, eles vão influenciar a sua escrita, eles vão influenciar o seu texto, vão influenciar a sua redação, vão influenciar a história que você criou, vão influenciar o seu poema. A interpretação, ela tem que captar esses elementos históricos objetivos, que influenciam o sujeito que escreve o texto, o sujeito que produz aquele texto, portanto. Então ele defende um método histórico de interpretação, que seria uma forma, na visão dele, de aproximar as ciências exatas, as ciências humanas, mais especificamente a hermenêutica, das ciências exatas, propiciando uma análise, uma interpretação dos textos mais objetiva, menos vinculada ao sujeito intérprete. Uma análise, portanto, histórica do texto objeto de interpretação. Mas veja que isso é muito difícil de se conseguir. É muito difícil você dizer que o intérprete vai adotar uma posição neutra no processo de interpretação. Não tem como ele fazer essa análise objetiva, porque ele próprio é um ser histórico, também influenciado pela história. Então não tem como, por exemplo, eu fazer uma interpretação de um texto, por exemplo, de Marx, O Capital, sem eu também estar influenciado pela história. Então, o Marx, por óbvio, foi influenciado pela história quando ele escreveu. E eu também sou influenciado pela minha história, pela minha tradição, quando eu interpreto esse texto. Então você vai ter aqui momentos históricos, tanto do titular, seja do poder constituinte, titular, portanto, autor do texto objeto de interpretação, como do intérprete. Os dois são seres concretos, reais, não meramente seres lógicos. Seres reais que fazem parte de um contexto histórico, que os influencia. Então é muito difícil você acreditar que se consiga fazer uma interpretação objetiva de textos. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é inviável, né? E nenhum autor moderno acredita nisso, em uma interpretação neutra, uma interpretação desvinculada, portanto, da sua própria história, dos seus próprios valores. Não. Quando você interpreta, os seus valores estão ali, mesmo que você não saiba. Mesmo que você não se dê conta de que você está fazendo esse processo mental, ele está sendo feito automaticamente. Imagine, por exemplo, uma situação em que você tem um casal, imaginemos que seja um casal de idosos, pronto. Um casal de idosos que tem um filho lá com seus 20 e poucos anos. E um dia, esse casal prepara uma festa surpresa de aniversário para esse filho. Quando esse filho chega na festa surpresa de aniversário, toma um susto, né? Aí aproveita que está todo mundo ali e fala, olha, gostaria de aproveitar que todos estão aqui, minha família e tal, e apresentar o meu amigo, o Pedro, tá? Ele é meu namorado e nós estamos querendo casar. Então veja que isso é um fato que vai depender de uma interpretação. Então todos na festa vão interpretar, os pais
vão interpretar. Mas vamos pegar só os pais desse processo de interpretação. E aqui estou trabalhando, tá, com uma ideia genérica do que cada um faria, porque vai depender muito da pessoa específica, dos valores de cada um. Mas a gente pode dizer que normalmente, tá, as coisas mudam, as pessoas são diferentes, mas que normalmente o pai, por exemplo, vai ter uma rejeição maior. Né? Principalmente falando lá que o pai é mais idoso, né? Talvez mais machista, dependendo da cultura que ele está inserido. A mãe normalmente é mais compreensiva. Então veja que você teria um mesmo fato, o filho fazendo a revelação que ele é homossexual, que ele pretende se casar, apresentando um namorado. A mãe fazendo uma interpretação que ela chega a uma conclusão mais compreensiva daquela revelação feita pelo filho. Ela vai entender, olha, isso é o amor, isso é coisa da vida, tá? Ele continua sendo meu filho, não vejo nada de errado. Já o pai, talvez não. Ou pode até ser o contrário, tá? É só para a gente conseguir entender, refletir em relação ao ponto que a gente está aqui falando. Então veja que você tem um fato que vai ser, que essa revelação é um fato, que vai ser objeto de análise e a depender dos valores de cada intérprete, vai ter uma consequência. Vai ter uma consequência que vai depender do intérprete, mesmo que ele não saiba, da história da vida dele, dos valores de vida dele. Isso nós fazemos todo momento. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, né? E tem pessoas, por exemplo, que estão vendo aí, já temos 13 mil mortos no Brasil. 13 mil mortos no Brasil. E olha, eu acho que o Brasil vai caminhar para ser aí um primeirão, hein? Um recorde que ninguém gostaria, mas vai caminhar para ser o primeirão. Tá? Nós temos 13 mil mortos e tem pessoas que, analisando esse fato, ficam tristes. Falam, poxa, que tragédia, tem que tentar fazer alguma coisa para evitar. Mesmo, veja, não sendo seu parente, hein? Mesmo não sendo seu parente. Outros falam, e daí? Morrer todo mundo vai um dia, e daí? Depende do valor de cada um. Que está interpretando essa situação, está interpretando esse fato, portanto. Imagine, por exemplo, né? Você está aqui na aula, aí você fala, poxa, professor, hoje eu não estou tão legal na aula, meu pai morreu, minha mãe morreu, e eu falo para você, e daí? E daí? Todo mundo vai morrer um dia. Eu tenho certeza, ou quase certeza, que você não gostaria muito. Então, sabe, é você entender os valores também de cada um nesse processo de interpretação. Então, quando a pessoa fala, quando a pessoa produz um texto, quando ela interpreta, os valores dela estão ali, mesmo que ela não saiba. Não só do autor do texto, mas do intérprete também. Você pode fazer essa interpretação, o professor foi lá e falou, olha, não, poxa, não tem problema, vai para casa, descansa, relaxa, precisar de alguma coisa, me liga, precisar de uma ajuda, só falar comigo. Você fala, poxa, olha que cara legal, cara gente boa. Aí o outro vai falar, não, e daí, meu amigo, e daí? Morrer todo mundo vai um dia. Entendeu? Se não sentar e fizer a prova, não vai fazer outra depois. Aí você fala, pô, que cara, né, não vou falar aqui termos mais chus, né, mas que cara idiota, que cara insensível. Né? Ou seja, o valor dele é esse. Os valores dele, né, que levaram a essa interpretação que ele deu, a essa reação que ele teve a partir da interpretação desse fato, dessa comunicação, desse comunicado que se fez. Então é muito importante você entender que uma interpretação objetiva ela é inviável. É inviável porque tanto o texto foi produzido a partir por um sujeito que é um sujeito histórico, que é um sujeito finito, que é um sujeito dotado de valores, de princípios, que é um sujeito ligado a um contexto, que é um sujeito ligado a um momento histórico, também o é o intérprete. O intérprete não é um ser neutro. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, em livros de história, os livros de história, por isso que a interpretação histórica aqui, os livros de história eles tentam ser o mais neutro possível. Principalmente, e aí você pode usar uma linguagem assim, uma linguagem descritiva. Você vai descrever o evento histórico. Mas é muito difícil isso. Tá? Porque você vai ter que se limitar muito a uma descrição estritamente objetiva de um evento histórico.
Por exemplo, morreram no Brasil 13 mil pessoas do Covid-19. Aqui não tem. Veja, não tem nenhum subjetivismo. Então, eu estou relatando um fato de forma objetiva. Mas isso é exceção. Isso é exceção na produção de textos. Então, mesmo em textos que pretendem ser objetivos, você tem algum quê de subjetivismo. E, consequentemente, você também o terá no processo de interpretação. Não poderia ser diferente. A gente fecha esse bloco, já voltamos.